jogaram ou jogaram pouco. Os atletas que jogaram, a gente tem ainda menos de 48 horas hoje, né? E por isso a gente apenas fez um trabalho regenerativo no campo. Deu para trabalhar a parte de bola aérea? Não, é mais agora através de vídeo a gente poder acertar algum tipo de posicionamento e tentar recuperar realmente, que é a nossa grande preocupação. Queria que você falasse um pouquinho da ausência do Martim, né, que tem sido uma peça tão importante para o time, não só pelo desempenho dele em campo, por ser um goleiro fundamental, mas por ser o capitão. E não vai estar também nessa partida, está servindo a seleção. Certamente é uma falta muito sentida, né? É uma liderança natural, um atleta com a experiência que ele tem. Mas entendemos também que a participação nesses amistosos, nessa data FIFA para eles também é importante, né? Então, a gente já sabia que passando para as semifinais da Copa Rio, a gente não teria a presença dele. Confiança total ao Gabriel, né? O Gabriel Félix vem participando do crescimento dele dentro do clube. Eu acho que a minutagem ela só vai vir jogando, e é uma oportunidade para ele também mostrar todo o seu potencial. Contra a gente, confiança total para que ele possa fazer uma boa partida. Zé, depois do jogo de domingo, o Paulinho na zona mista conversou com a gente, disse que tinha sentido a virilha, estava com incômodo durante o jogo, inclusive. Ele tem treinado bem, conseguiu já se recuperar nesses 2 dias, está tudo bem para o jogo? Então, ele está em tratamento, né? Participou de um período de treino hoje no campo, mas ele está treinando e tratando ao mesmo tempo, porque é uma dorzinha que está incomodando ele. É um menino muito jovem, né? E sendo solicitado praticamente de 3 em 3, 4 dias, e realmente a gente tem que ter o cuidado para preservar o atleta, preservar a condição física dele. A gente não esperava usar ele tanto tempo no jogo domingo, infelizmente. Com as contusões que houveram no jogo do Rio, a gente teve que utilizar ele mais do que a gente esperava, 35, no máximo um tempo. Agora como eu falei com a sua colega, a gente tentar recuperar, ele vai estar em tratamento intensivo até a hora do jogo. O que está projetando desse novo confronto contra o Botafogo? Talvez uma postura diferente da que teve em campo no domingo? Eu acho que vai ser uma boa partida novamente. Todo clássico é muito disputado, não tem sido diferente contra nenhum dos grandes aqui do Rio. E a gente espera um jogo movimentado e acredito que se a gente conseguir fazer aquilo que planejamos, a gente pode ter também novamente um bom resultado. Só que imprevisível, tudo pode mudar durante o jogo, com um lance, com um gol, e a gente precisa estar nos preparando em todos os aspectos. E como eu sempre falo, a gente está muito concentrado, porque são jogos que acabam sendo decididos em momentos bastante importantes da partida, como foi o último jogo. Então deve ser uma grande partida também. Zé, você já confirmou o Gabriel Félix no lugar do Martin Silva no gol? Com a saída do Rildo, você confirma o Paulinho no time titular? Se tudo correr bem, é o Paulinho que começa. Queria outra pergunta para você. Você tem um retrospecto bastante positivo quando se fala em clássicos aqui no Rio de Janeiro, né? Desde que você chegou ao Vasco, são 5 clássicos, você venceu 2, perdeu e empatou 3, e os 2 que você venceu foram justamente contra o Botafogo. Isso te traz alguma coisa na hora de entrar em campo? Te traz alguma motivação? Absolutamente nada. Eu acho que isso é uma coincidência. Estatística e retrospectiva fazem parte do futebol. A gente, desde que se conhece como gente e acompanhando o futebol, sempre se busca estatística das mais variadas formas. Isso acontece, logicamente que a gente entra todo jogo para vencer, né? E tentando fazer o melhor, os resultados tendem a aparecer. Acho que foi apenas uma coincidência, amanhã não interfere em nada. Zé, que clima que você espera para esse clássico, né? Depois de tudo que aconteceu domingo, a lesão do João Paulo, as entrevistas do Botafogo deu pedindo punição ao Rildo, pedindo punição à arbitragem. O que você espera também que a arbitragem possa entrar pressionada já na quarta-feira? Bom, espero que não, né? Acho que todos nós lamentamos a contusão do João Paulo. Realmente ninguém gosta de ter um atleta da qualidade do João. É importante para o grupo do Botafogo, eu tenho a ciência disso. E um companheiro, né, dos nossos atletas, né, sair da equipe com uma contusão grave como foi o Vasco, o Zé Ricardo, e todos nós lamentamos muito isso.
O outro fato é a questão da arbitragem. Eu entendo o lado do Botafogo em relação a isso, mas acredito que amanhã o jogo não possa ser focado nem voltado para esse tipo de questionamento, né? Que o Wagner tenha tranquilidade para apitar, porque é uma partida decisiva e eu tenho certeza que o Botafogo também não quer que seja favorecido pelo Wagner. E o Vasco também só quer uma arbitragem leal, uma arbitragem imparcial. Para isso é importante que estejamos atentos também. Mas o caso específico do João Paulo, a gente lamenta muito. Vocês sabem do meu relacionamento com algumas pessoas do Botafogo. Os atletas também são muito conhecidos, especialmente eu com o Anderson Barros. Eu sei do posicionamento dele, escutei o posicionamento dele e entendo perfeitamente, mas o fato amanhã é um fato totalmente diferente do que aconteceu. Eu mesmo, como treinador, já tive atleta machucado, que ficou quase um ano parado, e realmente não houve nenhum tipo de punição a mais para a arbitragem. Eu acho que tem que ser bem colocado para que não haja ninguém sirva também de bode expiatório, mas certamente que a gente precisa ter uma arbitragem profissional, uma arbitragem melhor preparada e que a gente possa ter definitivamente, se for decidido que o árbitro de vídeo, se for o caso, seja utilizado, que ele seja utilizado também para esses casos. Reitero que a gente lamenta muito a situação do João Paulo e a gente quer que ele se recupere o quanto antes e volte à sua forma de grande jogador que é. Zé, boa tarde. Boa tarde. Você teve uma experiência no Flamengo, que se repete aqui no Vasco, é comandar um grande número de estrangeiros, né, no elenco. O Rios, na saída, falou um pouco sobre esse entrosamento que ele demonstrou com o Riascos, dizendo que a língua ajudava muito, o idioma ajudou muito. Ele falava e rapidamente o Riascos compreendia. Você tem também essa percepção por ter, como você disse, também encontrado uma solução dadas as circunstâncias ali do elenco, pré-jogo e durante a partida? De fato, isso contribuiu? O que você espera desses dois jogando juntos e se a língua de fato ajuda ali no bom entendimento em campo? Olha, até pela versatilidade que o Rios tem, né, de jogar um pouco mais por trás ou jogar pelo lado do campo, ele já tinha me colocado totalmente à vontade para utilizá-lo também. Alguns momentos no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, eu utilizei o Riascos e o Rio juntos, né, já prevendo uma possibilidade. A gente tinha uma possibilidade também de adiantar mais novamente o Iago e trabalhar com o Rafael Galhardo por trás. Então foram possibilidades que foram acontecendo e no jogo passado a gente tomou aquela decisão por entender que poderia nos ajudar. Amanhã é uma nova história, ainda não decidi a equipe que vai jogar, até pensando em recuperação e possíveis substituições, a gente tem que estar um pouquinho mais equilibrado. Acho que a gente tem aí um bom tempo até o jogo para decidir. Já avisei os jogadores que a equipe não está definida para começar o jogo amanhã, todo mundo está de alerta, para que a gente possa ter o equilíbrio e discernimento da melhor formação. A língua ajuda mesmo? Ah, sem dúvida. Eles almoçam junto, estão sempre juntos, lancham junto. Acho que é uma tendência natural eles se aproximarem, né? Lógico que tem nenhum problema com os outros atletas, pelo contrário, mas sem dúvida a linguajar deles, né, a maneira como se falam rápidos ali eles têm uma dificuldade natural com os nossos jogadores brasileiros aqui. Eles conseguiram nesse jogo estar bem entrosado ali, tomara que amanhã eles possam repetir a dose. Zé, boa tarde. Boa tarde. É o primeiro clássico do Gabriel Félix, né, no time principal, na equipe de cima, assim, como passar uma tranquilidade para ele, substituir o Martim, né, que é um jogador que vem muito bem, o Vasco precisando apenas do empate, o Botafogo tem que vencer, então o Botafogo deve ir para cima. Como passar essa tranquilidade para o Gabriel? O Gabriel, no seu primeiro ano de sub-20 aqui no clube, ele já foi titular na categoria sub-20, né, então ele teve aí 3 anos de sub-20, jogando muitos clássicos aqui no Rio, até porque o Campeonato Carioca de Sub-20 tem essa característica, né, de ter muitos clássicos, e por isso a gente entende que ele conhece boa parte dos meninos, né, o time dos garotos lá da equipe do Botafogo, que tem muitos meninos revelados na base, e ele também já entende que esse clima é um clima diferente. Ele é um jogador com a cabeça muito boa, o Gabriel está sempre muito participativo, mesmo jogando pouco, né? Ele está sempre muito participativo no banco de reserva, nos treinamentos.
A gente acredita com a experiência que ele teve no final do ano passado, jogando 3 partidas pelo Brasileiro e também algumas partidas já pelo Campeonato da Taça Guanabara, ele tem adquirido um nível de concentração que possa fazer ele render no nível melhor dele, sem se influenciar com os fatores externos. Então, dá confiança para o menino, realmente é assim que ele vai amadurecer, e eu acho que ele vai bem na partida, não tem nenhum problema em relação ao preparo dele. Ele está muito bem preparado e agora ele deixa ele jogar. E falando ainda dessa vantagem, né, que o Vasco tem de jogar pelo empate, o que você vai pedir para os seus jogadores? Né? Só um empate para vocês, né, é suficiente para avançar? É uma vantagem, sem dúvida, mas essa vantagem, como eu sempre falo, numa questão dessa, a gente só tem que imaginar ela nos momentos finais do jogo, né? Nós mesmos conseguimos abrir uma vantagem 2-0, o Botafogo foi bem superior no início do segundo tempo, empatou, teve chance de virar a partida, nós fizemos 3-2 e no último lance o Rodrigo Pimpão quase empata o jogo novamente. Então é um jogo aberto, imprevisível. Eu acho que se a gente pensar em entrar para empatar, as coisas tendem a complicar. Acho que o Vasco tem que tentar fazer o que tem tentado nos jogos, tentar jogar, tentar pressionar o adversário, tentar estar com a bola no campo do adversário, porque isso é a melhor maneira que a gente vê de poder sair classificado ao final da partida. Zé, você me deixou com uma dúvida aqui, eu estava achando que só tinha duas dúvidas nesse time, seria no gol e no lugar do Rildo, você já sanou a nossa dúvida, mas agora você falou que a equipe não está definida. Você planeja fazer outras alterações em relação à equipe que venceu o Botafogo no final de semana? Então, a gente tem alguns atletas no nível de desgaste grande, a gente espera que eles se recuperem logo, né? Pensando em nível de substituição durante a partida, eu também ainda não defini, já que a gente perdeu um jogador que, ou o Paulo ou o Rildo, que eram sempre um dos dois que entravam para dar um ritmo maior no jogo, né? Como a gente não tem o Rildo, o Paulo começando a jogar, o meu banco, realmente a gente tem que ver o que a gente pode estar preparando para uma possível substituições e tudo aquilo que possa acontecer no jogo, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de calma. E realmente eu conversei com eles, a gente ainda não definiu qual é a equipe que vai jogar. A princípio, a substituição natural do Gabriel e do Paulinho estão confirmadas. Se o Paulo se recuperar totalmente, ele joga. Senão a gente vai ter que buscar dentro do plantel uma outra possibilidade. Zé, acompanhando ontem, né, o treinamento mais de reservas, e até hoje quando a gente entrou no campo, o Paulo Vitor tem ficado um pouquinho depois que todo mundo sai, ele tem continuado, hoje me pareceu um treino de finalização, enfim, ele tem se estendido um pouco mais nos treinamentos. Foi uma conversa tua com ele? Foi uma exigência de algumas questões que talvez ele, desculpa, quando entra, falta a questão da finalização, por exemplo, enfim, foi um pedido teu? Qual é a tua conversa com ele? Porque ele está precisando ficar um pouco mais, treinar um pouco mais. Não, antes de mais nada, é um desejo muito grande do atleta é evoluir. O Paulo Vitor subiu ano passado, né, ainda muito precoce, né, mas pela necessidade subiu, e logicamente que o jogador está em eterno aprendizado, eterna evolução. Para ele mais ainda, que é um atleta com idade ainda de categoria juniores, e que ele realmente precisa evoluir em todos os aspectos. A finalização é uma delas. Por isso a gente tem estimulado ele a querer mais, e ele mesmo procura a gente. Hoje nem estava programado, porque ele fez ontem um trabalho maior, e aí hoje eu queria dar um descanso para ele, mas ele pediu que, professor, faz um pouco, até menos, mas resolvi fazer, para que ele pudesse também ganhar confiança. Até porque ele está indo para o jogo amanhã dentre os 20 relacionados e tem uma possibilidade também de estar disponível para a gente. Então, um atleta que quer, mas a necessidade é sempre grande, principalmente para os atletas que estão começando. Valeu, gente. Obrigado aí.